Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a de como os estudos históricos no Brasil passaram por uma transformação radical. Em só 20 anos, uma área que era vista como, bem, quase abandonada, se tornou uma verdadeira força profissional. Vamos entender como essa virada aconteceu. Olha só essa frase do Francisco Iglesias em 1971, bastante precária. Era um diagnóstico bem duro, né? No começo dos anos 70, essa era a realidade. O estudo da história do Brasil vivia uma crise profunda. E o pior, essa era uma percepção que vinha de dentro, dos próprios acadêmicos. Tá, mas o que exatamente significava essa crise? Que problemas eram esses? Vamos dar uma olhada mais de perto. Um levantamento feito na época mostrou um cenário, assim, bem desolador. Primeiro, a maioria dos pesquisadores sérios sobre o Brasil não era brasileira, era de fora. As universidades por aqui se preocupavam mais em dar aula do que em fazer pesquisa. E os historiadores brasileiros, muitas vezes, não tinham o que se chamava de formação científica sólida. Para completar, não existia nenhum órgão central para organizar a pesquisa. Era cada um por si. E tem mais, um ponto que é até meio irônico. Os próprios historiadores brasileiros pareciam ter uma espécie de alergia à história recente do país. O foco era quase todo no passado distante, lá no período colonial. Era algo tão nítido que o historiador José Roberto do Amaral Lapa deu um nome para isso: a conspiração contra o contemporâneo. Forte, né? Só que toda crise pode ser também um ponto de virada, certo? E foi exatamente o que aconteceu. Essa situação toda acabou dando início a uma verdadeira revolução, movida por 3 grandes motores de mudança que iam virar esse jogo completamente. E que motores eram esses? Basicamente, uma combinação poderosa. Primeiro, a criação de programas de pós-graduação nas universidades. Segundo, um fluxo de novas teorias e ideias vindo de fora. E terceiro, a chegada de um grupo bem específico de pesquisadores estrangeiros, os brasilianistas. Juntos, esses 3 elementos criaram a tempestade perfeita para a mudança. Ok, vamos falar um pouco mais desses brasilianistas. Quem era essa turma? Pensa assim, era um grupo de pesquisadores, a maioria dos Estados Unidos, que tinha um interesse enorme justamente naquilo que os brasileiros ignoravam: a história recente do Brasil. Eles chegaram com um novo gás, novas perguntas e ocuparam um espaço que estava completamente vazio. Junto com essa galera, chegaram também novas ferramentas intelectuais. 2 em especial foram muito importantes. Uma foi a chamada Escola dos Análises da França, que ensinava a olhar menos para a política e mais para as grandes estruturas sociais e econômicas. A outra foi o marxismo, que deu um jeito novo de analisar questões de classe, trabalho e desenvolvimento. Era como dar um novo kit de ferramentas para uma geração inteira de historiadores. Beleza, então agora a gente tem programas de pós-graduação, gente nova pesquisando e novas teorias na mão. A pergunta é: o que essa nova geração de historiadores profissionais começou a estudar na prática? E a resposta vem em números. O que aconteceu foi literalmente uma explosão de pesquisas. Dá uma olhada, o número de dissertações de mestrado em história mais do que dobrou nos anos 80 em comparação com os anos 70. Isso mostra, preto no branco, o impacto gigantesco que os novos cursos de pós-graduação tiveram. E lembra daquela conspiração contra o contemporâneo? Pois é, ela acabou. O foco mudou da água para o vinho. Antes, a maioria olhava para o período colonial. Nos anos 80, a coisa inverteu. O período republicano, ou seja, a história mais recente, virou o centro das atenções, com quase 60% das pesquisas. E não foi só a época que mudou, os assuntos também. A mudança foi radical. Se antes a história era muito focada nas elites políticas, nos grandes homens, agora o interesse era outro. Era entender as estruturas da sociedade, a vida dos trabalhadores, os movimentos operários e, um tema fundamental, a história da escravidão. Bom, mas é claro que todo esse crescimento não trouxe só respostas. Pelo contrário, essa avalanche de novas pesquisas acabou criando também um monte de debates, polêmicas e desafios inéditos para esse campo que estava amadurecendo. Aí surge uma questão interessante. O que aconteceu com aqueles temas que foram a ponta de lança dessa renovação? Por exemplo, a história do trabalho, que era super importante por causa da influência marxista. O que aconteceu com ela? Aconteceu uma coisa curiosa. Depois de um auge de publicações no comecinho dos anos 80, o interesse por esse tema começou a cair. Por quê? Porque no cenário mundial, o próprio marxismo entrou numa fase de crise. E essa onda, claro, chegou com força na academia brasileira, mudando as prioridades de pesquisa.
Enquanto isso, outros campos viraram verdadeiros campos de batalha de ideias. A história da escravidão, por exemplo, se tornou um dos terrenos mais férteis para debate, com diferentes grupos de historiadores discutindo intensamente sobre como interpretar esse período tão crucial da nossa história. E a coisa não parou por aí. Já no finalzinho dos anos 80 e começo dos 90, os historiadores estavam abrindo fronteiras totalmente novas. Começaram a pesquisar a vida cotidiana, a família, feitiçaria, sexualidade, temas que antes eram impensáveis, muito influenciados por uma abordagem chamada de microhistória, que olha para o detalhe, para o particular. Ok, então vamos juntar as peças. Crescimento, debates acalorados, temas se multiplicando, tudo isso levou a uma consequência fundamental, a um ponto de chegada. O resultado foi que no final da década de 80, o estudo da história no Brasil já não era mais uma atividade precária, como dizia o Iglesias. De jeito nenhum. Tinha se tornado uma profissão de verdade, com uma comunidade de mais de 2.000 historiadores com diploma de pós-graduação. Resumindo a ópera, em apenas 2 décadas, a historiografia brasileira se transformou por completo. Agora existe uma comunidade profissional estabelecida, os temas de pesquisa eram super diversos, o campo estava ligado com o que se discutia no resto do mundo e, muito importante, os historiadores passaram a ter uma voz na vida pública do país. A grande batalha para construir e profissionalizar o campo tinha sido vencida. Mas, com a casa em ordem, uma nova pergunta, talvez até mais difícil, começou a aparecer. Ok, e agora? Para que serve a história? Que perguntas ela deve responder para a sociedade de hoje? Uma questão que, na verdade, continua em aberto.